Senhor Jesus, unindo-nos em prece, nós te rogamos o amparo, o auxílio dos amigos e benfeitores espirituais, daqueles colaboradores, Senhor, que do plano espiritual gerenciam as tarefas desta casa, e que eles possam nos amparar através da intuição, através da inspiração, para que possamos alcançar um ambiente tranquilo e eficaz, Senhor, de entendimento, para que as lições do Teu Evangelho possam repercutir em nossa intimidade, transformando-nos, Senhor, de pouco a pouco. Nós te rogamos o amparo a todos aqueles que de alguma forma se vinculam às nossas tarefas, em especial, Senhor, a todos os pais, pela comemoração de seu dia, que eles também recebam das vibrações que daqui possamos oferecer. Ampara, mestre amigo, todos aqueles que aqui exercem as suas atividades, e permita, Senhor, que ao nos aproximarmos do momento de interromper a nossa tarefa, que possamos estar com a paz e a tranquilidade em nossos corações. Por tudo isso, mestre amigo, nós te agradecemos e mais uma vez te rogamos, sê conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. A nossa atividade está no livro Religião dos Espíritos. Qual que é o número da mensagem? 73. É a mensagem de número 73. Como meu número, a minha edição Aliás, não tem. 74. 74. Campanha na campanha. É um estudo, um comentário da questão 886 do Livro dos Espíritos. E aí a gente vai iniciar pela questão 886 do Livro dos Espíritos para dar andamento na nossa tarefa. É uma reunião pública que aconteceu no dia 23/10/1959. Questão 886 do Livro dos Espíritos, livro 3, capítulo 11, Lei de Justiça, de Amor e de Caridade. Caridade e amor ao próximo é o título. 886. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? É a pergunta de Kardec, ao qual os amigos espirituais dizem o seguinte: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. E aí tem um comentário de Kardec. Ele diz assim: o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem que está ao nosso alcance e que gostaríamos nos fosse feito a nós mesmos. Tal é o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não está restrita à esmola. Ela abrange todas as relações que temos com os nossos semelhantes, quer sejam nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Ela nos ordena a indulgência porque nós mesmos temos necessidade dela. Proíbe-nos de humilhar o infortúnio, contrariamente ao que se pratica muito frequentemente. Se uma pessoa rica se apresenta, tem-se por ela 1000 atenções, 1000 amabilidades. Se é pobre, parece não haver mais necessidade de se incomodar com ela.
Quanto mais sua posição seja lastimável, mais se deve respeitar verdadeiramente. É isso mesmo? Mais se deve respeitar antes de aumentar seu sofrimento pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura realçar o inferior aos seus próprios olhos, diminuindo a distância entre ambos. Então é a partir daqui que nós vamos iniciar as informações que Emmanuel nos traz com relação a essa proposta, a essa pergunta. Campanha na campanha. Emmanuel diz o seguinte: campanha, além de outros significados, na sinonímica, pode também figuradamente expressar esforço para conseguir alguma coisa. Possuímos, desse modo, campanhas múltiplas no terreno da solidariedade como simples dever. Todas, porém, rogando a campanha da indulgência no âmago de si mesmas. Ouçamos assim o que nos diz semelhante campanha íntima. Ajuda a construir o templo de tua fé, mas não creias que os outros devam crer conforme crês. Ergue um lugar que recolha os infortunados da via pública. Entretanto, não expulses do coração as vítimas do mal, para que o mal não as aniquile. Agasalha a epiderme desnuda do companheiro, todavia, não exponhas a vida do próximo às rajadas mortíferas da censura. Estende o prato reconfortante ao faminto, contudo, não te falte apoio moral para os sedentos de compreensão. Traze a cadeira de rodas à necessidade do paralítico. No entanto, não deixes de levantar os caídos em desapreço. Protege os obsidiados como puderes, mas desculpa incondicionalmente os amigos perturbados da própria rota quando te compliquem a experiência. Dá remédio aos enfermos. Entretanto, não negues algum bálsamo de esperança aos corações tombados no vício. Ampara a criança menosprezada. Contudo, não escravizes a tua exigência. Promove a pregação da virtude. No entanto, atende ao culto incessante da gentileza para com todos, começando da própria casa. Presta serviço aos irmãos do caminho, mas não lhes cobres favores especiais. Realmente, em quaisquer campanhas de redenção, não te despreocupes da campanha da indulgência na campanha a que te afeiçoas. Indulgência exprime entendimento, e entendimento quer dizer simpatia fraterna. Jesus, entre os homens, partilhou campanhas diversas, inclusive aquelas do amor pelos inimigos e da oração pelos que perseguem e caluniam. Entretanto, fosse na tolerância aos sarcasmos da rua, ou no perdão aos ingratos, em momento algum se esqueceu da própria consagração à campanha da bênção. Então este é o nosso desafio, e a gente percebe que é uma proposta de entendimento um pouco mais extenso. Aí a gente sempre gosta de fazer a trilha que nós temos buscado. Nós podemos representar aqui como estações. E aí estas estações podem significar para a gente os nossos momentos de reencarnação, através do tempo. Bom, se a gente entende então que a nossa vida é uma proposta de progresso, a cada momento
uma campanha. É interessante que quando Kardec pergunta aos amigos espirituais, na pergunta 886, ele pergunta o seguinte: como é que Jesus entendia a caridade? Porque não bastava para ele o entendimento que ele tinha. Porque o nosso entendimento, ele está no nosso ambiente. Então, quando Kardec pergunta, olha, como é que Jesus entendia? Ele está querendo sair do ambiente dele e entrar em outros ambientes, em outras possibilidades. Por quê? O entendimento dele, acredito eu, que não bastava para ele. Ele estava achando muito sem sentido. E aí a gente vai percebendo que quando Emmanuel começa a falar conosco com relação às campanhas que temos investido, ele está falando, olha, cuida da campanha que você está procurando, mas não esquece do reajuste íntimo. Por quê? Ele fala conosco, olha, toda e qualquer campanha traz para nós uma oportunidade de fazermos conosco uma campanha íntima. Por isso é campanha na campanha. Aí a gente vai para o Evangelho de Jesus, Mateus, no capítulo 10, a partir do versículo 1. Os 12 e sua missão. Bom, aqui Jesus então não está chamando de campanha, está chamando de missão. Na pergunta 132, qual é o objetivo da encarnação? Kardec pergunta e os amigos espirituais definem: missão e expiação. Você pode entender que a cada momento você tem missões diferentes ou você está praticando, está incluso em campanhas diferentes. Ora, você vai ser pai, mas antes de ser pai você tem que ser filho. Ora, você vai ser tio, mas antes de ser filho, ser tio, você tem que ser filho. Então essa campanha é uma campanha que a vida vai nos oferecendo e nós temos que ter a capacidade de perceber qual é o nosso papel na atualidade dentro dessa campanha. Porque se os papéis mudam de acordo com o nosso quadro mental e não com o período que nós estamos estagiando. Então a doutrina espírita vai falar para a gente assim, olha, você não pode confundir, ou você não deve confundir idade cronológica com amadurecimento da criatura. Nós temos pessoas que, com a mesma idade cronológica, têm um salto de maturidade. E eu não posso cobrar a maturidade de ninguém em função da sua idade cronológica. Porque eu não tenho conhecimento de quantas campanhas ele já se inscreveu. Então, é estas campanhas que vão estabelecendo para nós equilíbrio, condições de agir de maneira diferente. E esse é o desafio. Entender a doutrina espírita como sendo ferramenta para trabalhar na campanha que você está inserido nela. É muito comum nós acreditarmos que o nosso papel em doutrina espírita é fazer o bem para o outro. E durante a minha estadia em doutrina espírita, eu para mim tenho que a minha proposta é íntima e o que eu tenho é a oportunidade de servir. Então, eu vou retomar só um parágrafozinho da lição anterior, que foi o Emerson que trouxe. Amigos, no finalzinho da lição está assim: o silêncio em serviço é uma prece que fala. Deus, que concede à semente o refúgio da terra e a bênção da chuva para que germine em louvor do pão, dar-te-á também outras almas com as quais te associes para a glória do bem. Então, no final da mensagem da exposição do Emerson na semana passada, eu fui cumprimentá-lo, porque não é isso comum no nosso meio, né? Se cumprimentar alguém que está fazendo uma tarefa que você acha que é uma tarefa simples. Para nós é muito simples.
Mas só nós é que sabemos o esforço que nós temos que despender para conseguir alcançar alguns corações. Então, na semana passada, eu recebi o toque. Os evangélicos poderiam falar que é um chamado, né? Só que eu já estou na estrada. Então eu falei com ele, olha, muito obrigado. Nem sempre nós temos oportunidade de agradecer. Então eu falei para ele, muito obrigado pela oportunidade, porque para eu estar aqui hoje eu recebi um convite e aceitei. Antes de existir esse ambiente aqui, teve muita gente que trabalhar para que a gente estivesse hoje reunidos aqui. E se o Emerson for cair com os meus elogios, isso não é problema meu. Porque ele tem que saber que a caminhada que nós estamos fazendo é desafiadora sempre. E se ele cair por causa de um elogio de um amigo, isso não é um problema meu. Eu acho que ele está despreparado para estar onde está. E eu não acredito nisso. Ele é um cara muito preparado. Então eu agradeci pessoalmente. Muito obrigado pela oportunidade que está me dando. Porque aqui é oportunidade. Então, eu já falei com vocês que às vezes eu saio de casa agradecendo a dona Marli, a vida dela, por ter me dado a oportunidade de ser útil no sábado pela madrugada. E não é fácil abrir mão de um montão de coisas que eu tenho na sexta, no sábado, para estar aqui. E muitas vezes nós estamos reclamando de uma tarefa que alguém abriu para você uma oportunidade de trabalhar. E é aí que nós nos confundimos. Você está confundindo o seu papel. Então, na sua campanha de progresso, tenha bem estabelecido para você qual é o papel que você está cumprindo no momento atual. Porque não é o mesmo papel que eu ocupo na minha casa, quando eu saio para as minhas tarefas. Então, na minha casa, eu sou pai, eu sou marido, eu sou genro, eu sou amigo, eu sou o carrasco, eu sou o corretor, eu sou o crítico. Quando eu saio para a minha tarefa, não, aí é uma outra campanha. É uma campanha de ajustamento com o meio. E eu me lembro novamente do Emerson quando fala assim, olha, os relacionamentos conjugais são completude. Os relacionamentos sociais são amplitude. Mas os relacionamentos com o pai têm uma outra conotação. Então, além da amplitude que nós estamos buscando no meio social, nós estamos buscando uma ligação com o pai. Então, são campanhas que vão desenrolando dentro da nossa própria vida. Se eu me perco, eu não sei que a minha relação com o pai é uma relação de plenitude. Não é a minha relação conjugal. Não é a minha relação social. Aqui é papéis que nós estamos cumprindo. Porque no estabelecimento de padrões de normalidade, você acredita que as pessoas são normais porque elas conseguem se manter de maneira tal que você acredita que existe normalidade. Leva essa criatura para dentro da sua casa que você vai descobrir que de normal tem pouca coisa. Então é só no relacionamento que nós descobrimos que a normalidade tem padrões totalmente dispersos. E nós temos muita dificuldade em reconhecer o outro dentro de um padrão que eu crio para a normalidade. Então a nossa sociedade fica meio, né? E aí você, ao invés de viver a sua vida com responsabilidade, observando os seus atos em todos os momentos, que é o aconselhamento do Evangelho, orai e vigiai, você perde o foco e vigia a vida do outro, o comportamento do outro. E não é este o objetivo. A nossa vida é uma vida de foco íntimo e não de foco externo, observar o que o outro está fazendo. Só se for para eu tirar um exemplo vivo daquilo que não devo fazer, ou então daquilo que posso fazer. Mas de avaliar a conduta, eu não sei em qual momento da campanha que ele está vivendo. Eu não sei qual momento dele. Como é que eu posso avaliar? Nossa, mas o Augusto falou um negócio. Calma. Por quê? Porque o fato de estar à frente não quer dizer que eu tenho virtudes que vocês não tenham. Quer dizer que eu me apresentei para a tarefa. Ah, é qualquer um? É qualquer um que tenha coragem. Mas para chegar você vai passando uma peneira. Isso é natural. Então, a gente vai percebendo que a cada momento da sua vida, uma reflexão diferente. Mesmo
com situações parecidas, porque iguais não são, mas parecidas. Então, quando o Evangelho diz pra gente assim, olha, o homem só vive uma vez. Eu, reencarnacionista, eu pensava, poxa, mas que mentira. E aí hoje eu consigo entender, não é mentira, porque é uma vida só. Isso aqui é o resultado de uma vida só. São experiências diferentes, oportunidades que se abrem para você. Porque o que você está fazendo hoje de maneira eficaz é o que você fez antes de ontem de maneira desequilibrada. É só isso. Então, se hoje nós estamos convivendo com pessoas desequilibradas, é porque eles estão em um ambiente diferente do nosso, psíquico. Só isso, mais nada. E aí o que a mensagem pede para a gente? Olha, né, você tem que ter um pouquinho de entendimento, para você ajudar quem precisa de ajuda. Não é quem está bem, é quem precisa. E nós temos que ter o equilíbrio de ajudar as pessoas como nós podemos, porque existe também muita fuga. Ah, Augusto, mas eu não dou conta. Tudo bem, se não dá conta, não faz. Se você levar para o lado íntimo, você sabe que quando você não dá conta é porque você não tem competência para isso. Mas continua tentando que uma hora você vai desenvolver a competência. Competência não é algo que se nasce pronto, não. Ah, eu tenho um nariz grande, então a minha competência está aqui. Não está, não. A minha competência eu vou desenvolvendo. Mas o nariz não tem jeito de eu mudar. Eu tenho que entender e ficar feliz. Então, competência não é nada que você não tem, que você não pode desenvolver. Ah, um é mais competente que o outro. Graças a Deus. Eu posso aprender com quem é mais. E posso aprender com quem é menos. Mas depende de onde eu vou me colocar. Dentro da sua casa, quem é você? No seu ambiente de trabalho, quem é você? Sem etiqueta. No ambiente social, quem é você? Sem etiqueta. Porque nós estamos prisando muito pela etiqueta, nós estamos primando muito pela etiqueta. Você sabe quem é meu pai? Se vocês não sabem, eu vou falar o mesmo pai de vocês. Aí eu tenho que lembrar da oração, né? Quando ele ensina a gente a rogar o Pai, ele fala, Pai Nosso, não é o meu Pai, é o Pai Nosso. Pai de todos. Então, se ele me proporciona, ele proporciona para você também. Vai lá, Marco. Eu estava lembrando aqui ao discurso competente, ele estava falando exatamente isso, né? Você tem indulgência com o outro, né? Assim, o cara está embolando o manhã dele, mas a gente não aguenta, quando o cara fez uma coisa, você vai querer dar uma palavra. Marco, isso, sabe, é desafiador, porque nós acreditamos que Deus fez as pessoas para nos servir. Então, eu não quero ter contrariedade. Eu vou para uma tarefa, a tarefa tem que ser de acordo com as minhas prioridades e não de acordo com a necessidade da tarefa. É por isso que eu não dou conta de ficar. Eu não gosto de pessoa chata. Por quê? Porque um chato não dá conta de conviver com o outro. Então você não dá conta de morrer. Nossa, se falar alguma coisa comigo, eu não volto. O problema é seu. É seu. Se você não tivesse vindo aqui, quem perde é você, não sou eu. Porque eu estou na minha oportunidade. E se você não conseguir levar nada para sua casa, o problema não é meu, é seu. Então a gente fica pensando assim, ah, hoje é o Augusto, eu não vou. Então, o problema não é meu, é seu. É uma antipatia que você desenvolveu e que eu estou te dando a oportunidade de quebrar. Chega para mim no finalzinho e fala no meu ouvido, não, eu te acho muito chato. Qual que é o problema? Qual que é o problema? E aí, por que nós não podemos elogiar? Porque nós não temos coragem para criticar. Então você não pode elogiar porque o médium vai cair. Mas falar mal você pode. Que engraçado. Que engraçado. Se você falar mal, você não destrói a vida de alguém, a carreira de alguém. Mas para falar bem, você não pode falar, porque vai que ele cai. Se cair, o problema é dele. Levanta de novo. Você está lendo o Evangelho do Maia que fala, por mais que seja, é pura vaidade, né? Mesmo, né? Foi lá em Provérbios, né? Foi lá em Eclesiastes. Então, é vaidade das vaidades. Poxa, gente, nós temos que entender que o nosso ambiente é um ambiente
sabe? Aí ele fala lá, para a gente fazer bem para os irmãos de caminhada. Aí você, eu me lembro muito daquele movimento que a Igreja Católica, não sei se tem, porque eu estou afastado há um bom tempo, mas tinha um momento na celebração que o padre falava assim, agora nós vamos cumprimentar os irmãos. Poxa, era uma alegria dentro da igreja. Muitas vezes era a hora que o cara tinha que acordar, porque ficava sentado o tempo todo, dormia, relaxado. Agora vamos comentar. Aí todo mundo levantava e uns saudava uns aos outros, né? Nós temos que copiar o que é bom e esquecer o que é ruim. Porque você está convivendo com pessoas do seu lado, que muitas vezes é seu vizinho, você nem conhece. Você chega mal-humorado dentro da casa espírita e volta pior. Porque a doutrina espírita não está te consolando, ela está arrebentando com você. A tendência é piorar. Eu falo assim, a tendência é piorar. Você está ficando mais velho? Eu falo, adoro falar no ouvido do Emerson, né? Você é chato pra caramba, mas a tendência é piorar. E é mesmo. Porque nós estamos ficando mais velhos, as exigências aumentam. Exigir dos outros respeito. Gente, que canoa furada. Quem não respeita, você é indiferente. Uma pessoa que não respeita as leis do trânsito vai respeitar você por quê? Só pela carinha? Sim. Aí ele olha, ainda vê uma cara indesejada, porque quando a gente está dirigindo, a gente está pensando nos problemas assim, o que tem que pagar, o que tem que resolver. Eu mandei uma mensagem para o Emerson, eu precisava conversar com ele. Ele responde normalmente 3 dias depois. Mas como eu já conheço... Você pôs interrogação? Não, eu fiz a pergunta direta. Preciso falar direto. Aí ponto final. Pera lá, tá vendo? Então, você tem que treinar, eu já sabia. Mas aí é que tá. Era uma coisa tão simples que eu falei, não vou falar com ele. Eu pensei comigo, não vou falar com ele pelo telefone. Por quê? Quando querem falar com o Emerson, normalmente é o quê, Gladys? Normalmente. Palestra, terapia. Ou fazer o quê? Falar que tá saindo lá fora. Isso aí é assim. Tá vendo? Então, eu já sabia. Né? E aí, o que eu fiz? Falei com ele. Aí ele chegou, marcou 8h30 hoje, eu cheguei, ele chegou. Aí, vem cá, me levou lá pra sala, né? Gente, fui eu que marquei. Na hora que ele falou, vem cá, eu já comecei a ficar estremecido. Falei, nossa, será que eu fiz? Fui eu que marquei. Aí você imagina, vem cá. Falei, nossa senhora. Aí eu lembrei, não, fui eu que marquei. Relaxei. Expliquei para ele o motivo. Na hora que eu terminei de explicar, ele falou assim, nossa, Augusto, você não sabe como é que isso me aliviou? Porque eu estava pensando o quê? E aí eu falei para ele, Emerson, eu só não te falei pelo telefone porque eu queria que você experimentasse esse gostinho. Porque a gente cria uma condição muito ruim com as informações. Porque é um vício. Só me mandam informações para me falar trem que não presta. Então, quando marca reunião comigo, é para reclamar de alguma coisa. Estou precisando falar com você. Ele falou, eu pensei assim, olha, ou ele não vai poder estar no salão mais conosco, ou ele vai abandonar o menino, quem é que eu vou colocar no lugar dele? Eu falei, é assim mesmo. Então, foi exatamente por isso. Por quê? Para você perder essa capacidade de se viciar. Porque é assim que nós estamos lidando com as situações. Se alguém te traiu há 10 anos atrás, hoje em dia você está desconfiando das pessoas quando elas chegam da mesma forma que aquele que chegou e te traiu. Você está inseguro, por quê? Que bobagem é essa? Vai fazer diferença na sua vida se alguém te trair além de você? Se esse alguém não for você? Porque é a sua campanha que importa. E nós temos que ter essa capacidade de perceber, se alguém te engana, é pior para ele. Porque ele está descumprindo algo que ele se comprometeu. E não eu. E aí eu conversando com um amigo de tarefa, eu falei para ele, cara, eu já não estou aguentando mais. Quando eu chego aqui, o joelho dói, as costas dói. Eu falei, eu acho que eu vou pedir o Emerson substituição. E ele falou comigo assim, Augusto, enquanto eu tiver dente na boca, eu vou ficar aqui. E aí eu repensei, eu falei, olha, será aqui? Eu repensei. Para você entender a dinâmica, o que você não está querendo fazer mais, se alguém pegar e começar a fazer, ele muda a vida dele. Então a gente vai entendendo essa dinâmica. Por quê? Porque a vida tem esse dinamismo. Então nós temos que estar abertos para novas possibilidades.
E eu gosto sempre de falar, olha, Deus precisa de você aonde você está instalado. Nós temos que acreditar de uma vez por todas que nós somos os instrumentos de Deus para agir na vida de alguém que está ao nosso alcance. Porque por mais que você possa acreditar em mim, que a minha palavra possa salvar a vida de alguém, é você quem está situado no ambiente. E é você que tem que dar o seu testemunho. E você tem que acreditar que a sua palavra também salva. Porque é essa a proposta. Então Mateus diz o seguinte: os 12 e sua missão. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. O primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Felipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu. Simão cananita e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não possuais ouro nem prata, nem cobre em vossos cintos. Como é que eu posso entender esta mensagem hoje? Bom, se lá, naquele tempo, ele convocou 12, eu posso entender que hoje ele está convocando mais pessoas. Porque o colégio apostólico dele continuou, tanto que nós estamos aqui. Quando ele começa a fazer a nomeação, é tão interessante que normalmente ele não nomeia virtude. Ele nomeia dificuldade. Quando ele fala de Mateus, ele falava o publicano. Quem eram os publicanos? Os coletores de impostos, os caras de má vida. Imagina um negócio desse. O cara está cumprindo uma determinação e é má vida. Então, a gente fica perdido, por quê? Porque nós estamos avaliando muitas vezes a posição em que está a criatura, que muitas vezes está comandando as nossas atividades. Coordenar tarefa não é moleza não, é um desafio. Porque se você for adequar a todos aqueles que estão com você, a tarefa não vai sair. Então você tem que ser, na verdade, um chato, para você conseguir levar alguma coisa à frente. Então, quando Jesus fala dessa proposta, ele fala assim: olha, eu vou te dar de graça. Você está recebendo de graça, você vai dar esse trem de graça. Logo à frente ele fala para a gente de quê? Da porta estreita. Você fala, quando convocar você para entrar numa porta larga, uma porta estreita, vai pela porta estreita, porque a porta larga vai te levar à perdição. O que vocês estão fazendo aqui? Vocês estão estreitando a porta de comportamento de você diário. Porque ele fala, quanto mais você tiver, mais eu vou te cobrar. Quanto mais conhecimento você tem, menor é o ambiente que você pode exercitar. O que você faria antes, com a consciência tranquila, agora você está no mínimo questionando se isso é verdadeiramente certo. Então, para você que tinha uma porta larga, hoje a porta vai se estreitando. E assim ela vai fazendo. Só que a gente pensava que porta estreita é dureza. Aí o Evangelho fala assim, aqueles que conseguem viver o Evangelho é loucura para aqueles. Né? A cruz é um processo de loucura para aqueles que aceitam. Porque você tem que abrir mão do quê? Dos prazeres que a vida te oferece. Agora, você não está deixando de ser feliz ou está deixando de curtir prazer, não. Os seus prazeres mudaram de ambiente. Porque nesta caminhada de campanha sobre campanha,
o que me alegrava ontem, muitas vezes não me alegra mais hoje. Porque o seu ambiente íntimo também se transforma. Então essa sublimação é tempo. Tempo. Disciplina, disciplina, disciplina. A disciplina antecede a responsabilidade. A responsabilidade antecede a devoção. Se você se responsabiliza em cumprir algo e você se dedica na execução desta tarefa, daqui a algum tempo você vai fazer isso de maneira espontânea. Eu não acreditava nisso. Até eu me ingressar na campanha de banho. Então, por que eu adoro esse exemplo? Porque eu posso convidar um cunhado aqui para estar comigo às 4 horas da manhã. Pô, 4 horas não, porque eu levanto 4h20 do sábado. Então, se você tem uma tarefa 4h20 no sábado, você tem que pensar na sua sexta-feira, né? Eu penso, quando amanhã essa sexta eu já falo, sextou, bebê, amanhã eu tenho tarefa. Então é assim. Então quando eu falo lá em casa que eu vou deitar 9 horas da noite, eu falo, gente, estou indo deitar. O pessoal fala, amanhã tem tarefa, né? Assim, então todo mundo já sabe. Mas tem dia que eu vou deitar meia-noite. Vou só 4 horas? Não, 4 horas é tempo pra caramba. Então você vai entendendo a dinâmica. Você muda o seu quadro. Mas é só um dia na semana. Então eu falo com você o seguinte, olha, você está vindo aqui só domingo, é só 1 hora por semana. Se você fizer uma matemática aí, você vai ver que isso é muito pouco. Seu dia tem 24 horas. Mas o que você tem que entender é que você está buscando o bem. E o bem não age por quantidade, é diferente. Ele age por qualidade. Você está buscando qualidade no seu viver, não é quantidade. Você não tem que morar dentro de casa espírita, não. Você tem que estabelecer para você uma meta. Hoje eu vou cumprir, no mínimo, alguma coisa que eu estou aprendendo. Não é viver em casa espírita, não é bitolar, não. Não é ficar extremado, não. Agora eu só converso com espírita, porque eles é que são. Isso é bobagem. Isso não é ser bom, não. Isso é ser bobo. Você está se limitando por muito pouco. Porque nós temos é que abranger a nossa capacidade de percepção. Então fazer campanha é uma oportunidade que a vida está te apresentando para que você seja útil. Para pessoas que muitas vezes você nem conhece. O bazar do Lafran. Gente, se você tiver uma blusa lá na sua casa, nova, semi-nova, você pode trazer que nós aceitamos. Se tiver faltando um botão, você não traz não. Porque não tem ninguém para colocar botão. Quando eu ouvi isso a primeira vez, eu pensei, meu Deus do céu, como é que vai construir um bazar desse jeito? Se você não pode receber uma casa, uma blusa sem botão. Porque se você vai doar algo para o bazar, você tem que pensar, primeiro, eu tenho que doar algo que é bom para mim. Se não é bom para você, não é doação, você descarta. E nós não temos o hábito de fazer isso, nós temos o hábito de usar enquanto eu gosto. Depois que eu não gosto mais, por algum motivo, eu vou doar. Isso você pode descartar. Porque quem vai receber, ou quem vai comprar, quem vai utilizar, ele tem que utilizar com você ainda gostando, e não com você desgostando. Por exemplo, você estava com uma blusa que você tinha acabado de comprar, mas você recebeu uma mensagem muito ruim e aquilo mudou a sua vida. Você pode colocar uma mensagem ruim naquela vestimenta. E aí você fala, eu não quero isso mais. Sim? Se está novinho, você pode trazer, nós não vamos nem ficar sabendo. Quando ela entrar aqui na casa espírita, ela vai tomar um banho de energia e aí esse miasma vai ser retirado, porque nós temos que acreditar nisso. Agora você usou até o desgaste. Aí você vestiu, olhou no espelho, viu que ela já não está mais alinhada, está na hora de descartar. Porque o seu descarte vai ser útil para alguém. E vai ter gente que vai pegar aquilo ali e vai falar, nossa, que maravilha. Mas bazar é um pouco diferente. Então, você vai entendendo a dinâmica com o caminhar. Gente, vamos fazer a campanha do pãozinho, vamos fazer a campanha da fralda. Mas que campanha é essa? Você compra um pacote de fralda, quando você vier para a reunião, você deixa ali na portaria. Para que isso?
Bom, se abriu a campanha e você pode colaborar, você não tem nem que saber para quê. É melhor você ficar se inteirando das coisas. Porque se você se inteira demais, você vai começar a avaliar, você vai julgar coisa que você não sabe. Porque por mais que a gente te explique, vai ter alguma coisinha que ainda vai ficar por baixo. Mas se quiser, é porque aqui recebe pessoa, nós usamos fralda o ano inteiro. Mas isso... Então, quando abre uma campanha, uma oportunidade para você ser útil. Só isso. Só isso. Então, por que as pessoas sofrem? Quando tem alguém sofrendo, é uma campanha de motivação para que eu mude a minha intimidade com relação ao sofrimento alheio. Porque se eu consigo, de alguma forma, amenizar o sofrimento alheio, eu estou pedindo a misericórdia para a minha vida. E quando os meus sofrimentos forem se aproximando, eu vou receber da misericórdia a mesma atenção. E eu vou ter alguém que vai ter a capacidade de amenizar o meu sofrimento. Esse alguém é um anjo em figura de gente na sua vida. Muitas vezes você nem conhece. Porque nós temos que entender que é assim que Deus trabalha conosco. Nós somos necessários uns aos outros. Nós não podemos confundir necessidade com indispensabilidade. Você não é indispensável, você é necessário. Mas se você não estiver presente ou não quiser, outro vai assumir o seu papel. Vai fazer igual a você? Não, ninguém é capaz. Mas vai fazer muitas vezes até melhor. É quando você abandona uma tarefa e daí um pouquinho você pensa, poxa, não podia estar lá. Mas se você não está mais, entra em outra. Já é tempo passado. Aproveita aquelas experiências e caminha para frente. Então é uma proposta de renovação. Bom, vamos caminhar mais. O Evangelho vai continuar falando para a gente assim. Nem alforjes para o caminho, nem duas túnicas, nem alparcas, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. Tem muita gente que ainda está esperando ter virtude para trabalhar. Tem muita gente que está esperando uma oportunidade. Quando eu me aposentar, eu queria ter dinheiro para fazer muito mais. Não é assim? Quando você vai jogar na loteria, não é assim que você pede para Deus? Senhor, né? Me ajuda, porque se eu ficar rico eu vou ajudar muita gente. Você está querendo enganar Deus, né? E Deus fala assim, eu te conheço, rapaz. Se você ganhar, eu vou perder essa ovelha desgarrada, né? Então você não vai ganhar não, nessa aula. Você tem que aprender a administrar o que você tem. Porque assim é que se vive. Não é de graça não. Tem que fazer esforço próprio. Senhor, eu vou ajudar tanta gente se eu ganhar. Então, não vai nessa não. Então quando ele fala, olha, você não precisa de absolutamente nada material para ser útil. Nada. Nem sandália. Você não precisa. Você tem que ser útil por quê? Porque você tem que entender que a sua presença representa alguma coisa para todos que estão no ambiente. A sua presença. Augusto, mas como é que eu posso pensar isso? Se eu sou uma pessoa tão ansiosa, uma pessoa tão orgulhosa, uma pessoa tão vaidosa, mas isso não é problema de Deus não, isso é problema seu. O problema de Deus é como é que você está agindo em determinadas circunstâncias. No momento que você é filho, você está agindo com respeito com os seus pais? Sem o temor? Porque antigamente era temor. Por isso que a gente teme Deus. Por isso que você tem medo de pecar contra Deus, né? Nossa, Deus está vendo, sempre. Mas Ele está preocupado com o que você está fazendo? Se Ele estivesse preocupado, Ele não tinha dado para a gente novas oportunidades. Isso aí não tem jeito mais não. É assim que a gente pensa das pessoas. Isso aí não tem jeito mais não. Matou o pai, matou a mãe, matou o filho, colocou fogo no corpo, isso aí não tem jeito mais não. Quem é você para decidir isso? Quem é você? A mesma pessoa que te criou, criou essa criatura. Então você não sabe o momento que ele está vivendo, o momento de campanha. Gostar de quem é bonitinho, de quem está bem vestido, de quem só fala coisa boa, isso é para qualquer um. Para qualquer um.
Fazer prece para ente querido, para quem te pede prece, isso é para qualquer um. O cara ainda se sente bem. Eu quero ver você fazer prece para quem está precisando de prece. Para quem não acredita em Deus. Porque Deus não está nem aí para você. Se você acredita ou não, não faz diferença na vida dele. Faz diferença na nossa. A gente achou um absurdo. Nossa, ele não acredita em Deus. Nossa, ele não tem religião. Como se fosse a religião que ligasse alguém a Deus. O que liga você a Deus é o seu sentimento. Não tem nada a ver com a religião. A religião você escolhe o que você quiser. Pra você ficar melhor, enquadrado. Eu não adoro a doutrina espírita, porque é lá que eu não tenho compromisso com absolutamente nada. Nossa Senhora. Assim? Você levantou a mão? Ou foi só uma? Levantou não, né? Menos mal. Então, a gente vai entendendo que campanha, gente, é você entender que você está inserido em alguma campanha. Qual é a campanha que você está inserido? A campanha do progresso. O progresso mundial, planetário e o progresso íntimo. Quando você investe em você, você ajuda o progresso planetário. Você não precisa preocupar com mais ninguém, porque você já dá um trabalho violento para você. Então você não precisa preocupar com mais ninguém. Ah, mas e o meu marido, e o meu filho? Não precisa preocupar com eles não. Por quê? Antes de você recebê-los como filho, eles já fizeram uma trajetória e já foi filho de um montão de gente. E está no plano espiritual, cuidando deles. E agora cuida de você porque você recebeu a incumbência. Só que ser espírita e entregar filho para Deus é complicado, porque a gente acha que é só nós que temos competência para isso. Não, agora nessa oportunidade é meu, que seu. Nunca foi nosso. Sempre foi de Deus. Então eu faço o melhor possível e tenho a minha consciência tranquila. E o resultado não pertence a você. Porque tem muita gente andando com culpa em função de resultado que ele não deu causa. Porque você fica procurando aonde foi que eu errei. Né? Eu pensei que o meu filho fosse médico, mas ele virou engenheiro. Onde foi que eu errei? Eu pensei que o meu filho tivesse uma família e ele não quer nada com a família. Ele quer continuar sendo meu filho dentro da minha casa. Onde foi que eu errei? Você não errou, não. Você foi tão bom que ele não quer sair desse ambiente, mas de jeito nenhum, nem empurrado. Gente, eu falo isso de vez em quando, poxa, se eu tivesse tudo que eu queria, eu não tinha saído da minha casa, não. Eu acho que eu só casei porque minha mãe morreu. Quando ela morreu, acho que 6 meses depois, nós casamos. E já tinha 13 de namoro. Então imagina um negócio desse. Imagina você chegar em casa sem ter ninguém para você contar as coisas que você fez. Alguém para te perguntar assim, como é que foi seu dia? Hoje em dia você fica até incomodado, né? Você chega em casa, e aí, como é que foi? Como é que foi seu dia hoje? Você fala, nossa senhora, eu vou ter que explicar? Então, olha que nível que a gente chega. É isso. Ah, convivência é isso. Aí o outro está lá, pensando 1 milhão de coisas. Então, na campanha atual, aonde você está? Você consegue estabelecer níveis de comportamento diferente nas inúmeras situações que você participa? Com tranquilidade, sem achar que você está fazendo papel? Porque eu não sou o mesmo aqui na minha casa. Não sou o mesmo. Aqui eu sou um, na minha casa eu sou outro, no meu trabalho eu sou outro. Então isso faz parte. Agora, tem um padrão? Tem um padrão. Né? Você tem um padrão de comportamento. Isso é natural. Mas os meus amigos de trabalho não me conhecem como um marido, como pai. Não me conhecem. Quem me conhece como pai são os meus filhos. Quem me conhece como esposo é a minha esposa. Por isso que de vez em quando eu dou dura nela. Falo assim, casou comigo. Né? Então, agora ela está com a mania de quando ela me pergunta alguma coisa, ela está dentro do carro comigo, eu dirigindo, ela põe a mão na minha cabeça e fala assim. Pra vocês terem ideia do que é. Então, eu já falei com ela, falei, 1 hora você me faz retrogradar 150 anos na minha caminhada.
cuidado com isso. E aí pergunta, e aí eu olho para a cara dela. Então vocês imaginam, por quê? Porque você chega em um ambiente que a pessoa sabe que pode tocar em você, sabe que isso não vai te ofender. Aí você é casado com alguém, tem uma vida conjugal com alguém, mas a pessoa tem medo de lidar com você porque não sabe qual vai ser a sua reação com determinada atitude. Imagina um negócio desse. Eu me lembro uma vez, eu fazendo um atendimento e a pessoa falou comigo, o marido reclamando da esposa. A esposa gostava do momento íntimo debaixo da coberta. Gente, eu comecei a rir, literalmente, porque eram amigos. E eu lembrei de quê? Eu lembrei dos tempos índios, não é assim? Pensei, reencarnou um atual com um lá de trás. E aí o padrão não colava, assim. E aí eu não tinha que falar com ela, eu tinha que falar com ele. Falei, amigo, respeita, isso é intimidade. A pessoa tem o direito. Não é porque você casou que está em um período que você pode fazer aquilo que você bem entende, que você acha que é certo. Porque você tem que respeitar a individualidade da pessoa. E aí muitas vezes você, estando casado, acha que é dono, sem querer se proclamar o dono. E não, dono é só quem não aceita separação. Não, dono é quem não aceita uma atitude, uma palavra, um posicionamento. Isso é que é ser dono. A palavra do outro não tem validade dentro do ambiente. Imagina. E você está mantendo uma relação de amor. Então é um amor tolerante. Quando acaba a tolerância, o amor se esvai. Então quando a gente fala em campanha, nós temos que abrir um pouquinho os nossos horizontes para entender que essa campanha, gente, isso é para a vida inteira. Nós temos campanhas para a vida inteira. Faça uma proposta na sua vida. Campanha de ser melhor a cada dia. Como você reage hoje a determinados estímulos? Entenda, Deus quer que você melhore o seu humor. Essa é a proposta, né? Ser um verdadeiro mal-humorado. E o pior, você acredita que o seu mau humor é seriedade. E as pessoas têm até medo de chegar perto de você. Essa cara feia que você mantém. Nossa Senhora. Era o meu irmão quando recebia. Né? Você sabia que ele tinha recebido, porque era uma cara para ninguém chegar perto. Em compensação, quando estava liso, era só alegria, só sorriso, né? Te atraindo. Então, você vai entendendo, pois qual que é a sua proposta? Aí Deus precisa que você entenda a dinâmica. E Ele quer você bem. Mas Ele quer que você seja uma pessoa bem-humorada. E aí ele pensa assim, como é que eu vou fazer para esse menino ser bem-humorado? Eu vou dar para ele alguns exercícios diários para que ele melhore o humor. E aí ele vai te dar atividades para que você melhore o humor. Só que nem sempre você consegue entender a sua condição de filho de Deus. E você acredita que a vida está indo contra você. E na verdade ela está indo a seu favor. Eu me lembro de uma frase, salvo engano, do Amir Klink, aquele navegador. Ele fala assim, para quem sabe navegar, todo vento é favorável. Então imagina um negócio desse. Se você aprender a dinâmica da vida, toda a informação, toda a sugestão, toda a atividade é favorável para o seu crescimento. Então Deus quer que você melhore o seu humor. Ele vai te dar inúmeras oportunidades para te tirar do sério. É assim? Meu Deus do céu, que pergunta é essa? E aí você tem que respirar. De vez em quando eu conversando com a Aline, ela fala, respira, respira, porque ela já sabe, né, que eu cheguei no limite. E aí eu respiro. Para responder. Porque tem coisas que ela pergunta que eu tenho absoluta certeza que não vai adiantar nada eu responder, que ela vai continuar sem saber nada. Por exemplo, eu fui convidado para uma festa de aniversário na sexta-feira que passou. Eu mandei para ela um convite de aniversário. Ela não aguentou não, ela me ligou de imediato e falou assim, quem é essa pessoa? Eu falei, está escrito no convite quem é a pessoa? Estava escrito ou não estava? Estava escrito. Ia mudar o nome da pessoa com a minha explicação? Ela falou assim, mas quem é? Eu falei, é o Chico. Por quê? O nome do convite era Chico.
é um amigo meu. Ela não conhece. Então, eu ia ter que ficar o dia inteiro explicando para ela que é o aniversário do Chico, sem que ela soubesse que o Chico foi um amigo meu de infância. Mas homem também é difícil, né? Cuidado, nós somos espíritas. Cuidado, nós somos espíritas. Vocês ficaram pensando esse tempo todo, obsidiaram ela para ela falar. Não é culpada, não. Foi vocês. Né? Só um minutinho. E aí... Vocês, homens, aí de aprender é o seguinte, que a mulher, ela pergunta uma coisa querendo perguntar outra. Ela queria te perguntar assim, da onde você conhece? Gente, mas por que eu faço isso? Para provocar, porque eu já conheço, gente, só de namoro foram 13 anos. E aí ela não aguenta. Por que eu provoquei o Emerson? Porque eu conheço a estrutura dele. E ele não me ligou em momento nenhum para perguntar o que era. Ele aguentou firme até hoje. Aliviar, ele falou, nossa, agora eu aliviei. Né? Mas ele aguentou. Se fosse a minha esposa, ela tinha ido atrás de mim onde eu estivesse. Mas foi por isso que eu casei com ela. Eu preciso entender essa dinâmica. Porque é muito fácil lidar com quem entende a gente. Mas com quem não entende, sabe? É lógico. É lógico para quem? E olha que era Chico, porque se fosse Chica... Nossa! Ai. Nossa Senhora! É exatamente isso, sabe? Então, você cria... Né? Aí tá lá. Que horas que é? Tava lá, a partir das 20. Aonde é o endereço? Se eu falo para ela assim, olha, é lá na rua Três Pontas, ia adiantar alguma coisa? Gente, a Aline morou a vida inteira no primeiro quarteirão da Avenida Amazonas. Se eu pegasse a mão dela e levasse ela até na Afonso Pena e soltasse, ela estava perdida até hoje. Então, ela não tem esse senso, sabe? Então eu sei, então eu faço já de sacanagem, eu falo, poxa, é rua Três Pontas, adianta. Mas eu falo Três Pontas e desligo, porque aí eu mato ela, aí ela me liga de novo, fala, pô, você não terminou ainda, eu falei Três Pontas, Carlos Prates, aí você tem que levantar a mão. Vai. Já que eu não conheço, não vou não. Tá vendo? Tem gente que é mais cruel ainda, mas ela não faz isso porque ela sabe que eu vou. Ela fala, não vai não, eu vou. E aí pergunta, nós não fomos, por quê? Porque eu não podia ir, porque eu não tinha gás. Né? Como a grande maioria sabe, eu estou em construção. Então eu sou auxiliar de pedreiro, eu sou, né, o buscador de areia, o buscador de cimento. Então eu estou cansado para danar. Então nesse momento eu tenho que descansar um pouquinho, senão eu não aguento. E aí outro dia eu carregando um saco de areia, que eu poderia ter arrastado. O amigo espiritual falou comigo assim, ó, você está gastando energia à toa. Eu coloquei o saco no chão e passei a arrastar. Você tem que entender a dinâmica. Porque, opa, eu não preciso carregar, arrasto. Tá? Mas estou contribuindo, estou trabalhando. Mas você ia falar, Marcão? Não, você vacilou, estava pensando que era esse tipo de mulher, que a maioria são... Uma pergunta, sabe a resposta, depois a gente tá com raiva. Gente, é isso, só para ver o nível que você está de resposta. Né? Mas o interessante, quando a gente fala em campanha, é você entender que, poxa, gente, não vamos querer 100% de aproveitamento nas nossas tarefas, não, pelo amor de Deus. Às vezes eu chamo os meus filhos para conversar e falo com eles o seguinte, olha, sabe quem foi que me ensinou a ser pai? Foram vocês. Eu não sei tudo. Tem coisas que eu não sei resolver. Sabe, eu falo com a Aline, sabe quem me ensinou a ser marido? Você. Então, se eu sou ruim desse jeito, a culpa é sua. Porque, gente, eu falei pra ela falou alguma coisa comigo, eu falei assim, mas eu nunca fui casado, não é a primeira vez que eu me caso com você, então você tem que dar uma força aí. Augusto, Augusto. você tem que dar bom exemplo. O outro já tá falando aqui, boa essa. Ah lá, viu? Tá vendo? Vai lá. Cuidado aí que nós somos minoria aqui, ó. Ah lá. E é isso mesmo. Mas isso é tão interessante, porque, sabe, a gente quer 100% em tudo que a gente faz. Poxa, cara, vai devagar. Conseguiu acertar, sabe? Vibra com o seu acerto. Sabe? Poxa, acho que legal.
Então você vai pensando, quando nós começamos o estudo, gente, o salão estava praticamente vazio. Só uma família aqui quase que encheu um lado do outro. Poxa, eu fico imaginando se os meus pais tivessem tido essa oportunidade. Então eu tenho que acreditar que nós vamos construir um mundo melhor. Só pelo nosso sorriso. Aqui não é escola para santo, não. Aí eu conversando com uma amiga de trabalho, e ela falou assim comigo, mas Augusto, parece que tudo para você é fácil. Eu falei, só parece. Não pense você que tem hora que eu tenho vontade de pegar uns e esganar, não, mas eu tenho. Mas está aqui dentro a minha vontade. Então, não fica com peninha de você porque você tem vontade de esganar alguém de vez em quando. Isso faz parte da nossa natureza. E ainda tem muito espírita que acha que tem que perder as emoções. Pô, gente, peraí. Eu fico pensando no meu amigo espiritual sem emoção. Como é que ele vai me auxiliar em alguma coisa? Se ele não tem sentimento comigo, como é que ele vai me consolar? Ele tem que falar, Augusto, calma, né? Eu já passei por isso, bobo. Vai passar. Então, o que falta na gente é muito mais coragem para agir e ser feliz agora do que deixar para amanhã. Ah, mas eu sou reencarnacionista, né? Isso eu aprendi com a Aline. Mas eu quero ser feliz agora, eu não quero saber de plano espiritual, não. Porque a nossa vida é agora. E você vai passar para o plano espiritual exatamente do jeito que você está. Você está bem? Você vai passar para o plano espiritual bem. Não tenha receio disso. Augusto, mas eu estou muito triste. Identifica o motivo da sua tristeza, só isso. Entrega para Deus, porque Deus quer a sua felicidade. Então nós ficamos, deixando Deus num espaço muito longe da gente, Ele está pertinho, colado. Quando a gente vai no livro dos Espíritos, fala o que é Deus? O que é Deus? Deus é a inteligência suprema. Tudo que você pensa está de alguma forma ligado a Deus. Ele sente tudo que você sente. Então você pensa, meu Deus, é assim. Mas Ele não está preocupado com a sua vida. Porque Ele deu a você a responsabilidade das suas ações. Não pense você que você vai acertar tudo. Não é essa a nossa proposta. A nossa proposta é fazer o bem. Como? Da melhor maneira que você pode fazer hoje. Isso é fazer o bem. Faça bem feito aquilo que você se propõe a fazer. É só isso. Então, que a nossa campanha hoje, íntima, possa ser um pouquinho melhor amanhã do que eu sou hoje. Porque o progresso está nos convocando para essa atitude. Quando alguém perguntar para você como é que você está, eu estou maravilhosamente bem de acordo com as circunstâncias que eu estou vivendo. Porque a pessoa não vai nem te perguntar mais nada. Assim, ponto final. Porque se você falar, aí ele começa a perguntar. E aí quando você falar que está mal, ele vai te contar um caso pior que o seu. Pra você... Assim, então não, estou maravilhosamente de acordo com as circunstâncias que eu tenho vivido. Nossa, né? Filosófico. Minha esposa falou filosófico. Eu falei para ela, doutrina espírita é filosofia. Augusto. Vamos fazer nossa peça? Oi. Fala igual é paralama de caminhão, né? Tudo certo e nada resolvido. Vamos fazer a nossa prece? A princípio, agradecer a Deus pela vida, a Jesus pelos esclarecimentos, pela condução, a vocês que estão presentes aqui e presentes de maneira virtual, nos assistindo em algum lugar. O meu muito obrigado pelo carinho, pela atenção. Eu acho que quando nós aprendemos a ser gratos por tudo que temos recebido, nós estamos caminhando em direção à felicidade que nos ligue ao Pai, a Deus. Por isso, nós agradecemos. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade do encontro. Nós te rogamos, Senhor, por todas as famílias que aqui estão representadas, que elas possam receber um amparo, a que o plano espiritual tem como objetivo. Que possamos, Senhor, receber do alto as energias indispensáveis ao nosso reequilíbrio, para que assim, mestre amigo, tenhamos a coragem de dar o nosso testemunho no bem, dando graças à vida que nos acolhe,
dando graças, Senhor, às dificuldades que temos enfrentado, como sendo aqueles desafios diários para o nosso crescimento. Dando graças, Senhor, ao Pai, por todas as oportunidades. E por isso, Senhor, hoje estamos aqui dando graças. Muito obrigado, mestre e amigo, por mais esta oportunidade de vida. Que a tua presença possa se fazer sentir em todos os nossos gestos, palavras, para que assim todos aqueles que se aproximem de nós sintam a tua presença. Por isso, Senhor, nós te agradecemos e mais uma vez te rogamos, sê conosco, mestre e amigos, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.